Boa tarde, vereadores. Vamos dar início à 17ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação. Boa tarde aos públicos que nos assistem pelas redes sociais, via YouTube. Em nome do presidente Luiz Manuel Alexandre Neto, do vice-presidente Marcos Soares Machado, da secretária Giovana Vitor Mondar, dos membros Antônio Manuel, Daniel Bonifácio Formentin e Hilário Martins. Quero dar boas-vindas ao nobre colega companheiro do Rio Grande do Sul, do município de Bagé, da cidade, Rodrigo Ferraz. Seja bem-vindo, sinta-se à vontade, e aqui é a Casa do Povo. Vamos dar início às matérias e às pautas do dia. Quem vai hoje nos secretariar é o nosso vice-presidente, vereador Marcos Soares Machado. Tem algum recado, nobre vereador? Boa tarde, presidente, colegas. Justificativa de ausência número 147 de 2025 da vereadora Giovana Vitor Mondardo. A ausência é justificada. Vamos ler as matérias e a pauta do dia. Requerimento número 343 de 2025. Autor, vereador Daniel Formentin Bonifácio. Envio de expediente à FUCRE solicitando as seguintes informações. 1. Qual é a previsão estatutária que ampara a concessão de licença à magnífica reitora Luciane Sereta para assumir o cargo de secretária de Educação do Estado de Santa Catarina? 2. Durante o período da licença, a reitora continuará a receber remuneração paga pela universidade? 3. A vice-reitora assumirá integralmente a função de reitora durante o afastamento, com todas as prerrogativas do cargo ou apenas parte das atribuições? 4. Solicita-se cópia da decisão de órgão competente que deliberou sobre a concessão da referida licença. Relator, vereador Nicolau Hilário Martins. Nobre vereador, eu passei a relatoria para o nobre vereador, porque tem bastante experiência e eu acho que a pessoa mais adequada, claro, o Marquinhos tem uma ligação grande dentro da Unesc, mas você é professor lá dentro e tem bastante conhecimento. A relatoria com o vereador Nicolau Hilário Martins. Presidente, vou permanecer com a matéria. Aceita. Pode dar continuidade, vereador. Veto parcial número 1 de 2025 do projeto PL número 19 de 2025. Institui o programa sobre o uso responsável de inteligência artificial no âmbito do município e dá outras providências. Autor do veto, prefeito municipal. Relatoria, vereador Antônio Manuel. Acabou de chegar o líder do governo. Marquinhos, pode repetir? Claro, presidente. Esse tem crédito. Veto parcial número 1 de 2025 do projeto PL número 19 de 2025, que institui o programa sobre o uso responsável de inteligência artificial no âmbito do município e dá outras providências. Autor do veto, prefeito municipal. Relatoria do vereador Antônio Manuel. A palavra está com o líder do governo, Antônio Manuel. Senhor presidente, demais vereadores, este veto parcial, eu vou manter o veto, presidente. Continua a discussão. O veto está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Continua, Marquinhos. Fica à vontade. Presidente, eu queria entender uma situação, porque quando o veto vem para... Quando o prefeito veta, ou parcialmente ou integralmente, esse veto dá entrada na casa e vem para a CCJ, para que a CCJ se manifeste em relação à constitucionalidade, não mais. Então, a nossa única... Porque antigamente era pela constitucionalidade e a CCJ dava pela constitucionalidade e sugeria ao plenário manutenção ou derrubada do veto. Né? Então, só para que na hora da leitura em plenário fique claro qual é a posição que a CCJ está dando. Porque na semana passada a gente teve uma situação de veto e ao fim da sessão... Som 2. Ao fim da sessão, eu não consegui compreender se a CCJ estava opinando pela derrubada ou pela manutenção do veto, ou estava só opinando pela constitucionalidade do veto. Então, eu acho que a gente deve, a partir de agora, inclusive nesse veto,
deixar claro qual é a opinião que essa CJ está dando. É somente pela manutenção do veto, que é a opinião do vereador Toninho pela manutenção do veto. Nós estamos votando pela manutenção do veto, pela unanimidade. Ok. Não, só para ficar claro. Não, tá essa correto. situação. Tá correto. Tá. Sim. Vê sim. Líder de governo, é contigo daí. Pode continuar, verdade. Projeto de Lei PE número 29 de 2025, autor, Prefeito Municipal, que dispõe sobre os critérios para a concessão de gratificação de produtividade aos médicos da atenção primária em saúde, APS, no âmbito das unidades básicas de saúde e das unidades com estratégia de saúde da família, Programa Melhor em Casa e equipe assistencial de cuidado paliativo da Secretaria Municipal de Saúde, e estabelece normas para sua aplicação e controle, parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Relator, vereador Daniel Formentin Bonifácio. Com a palavra, o nobre vereador Daniel Formentin Bonifácio. Boa tarde, senhor presidente. Quero cumprimentar os meus pares. O meu voto é pela legalidade e condicionalidade do projeto de lei. Entendo que ele é meritoso, mas na questão da legalidade e constitucionalidade, mantém parecer jurídico da Casa. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Segue, vereador. Projeto de Lei PE número 30 de 2025, de autoria do Prefeito Municipal, autoriza o parcelamento e concede redução dos valores de juros, multa de mora, incidentes sobre os débitos tributários e não tributários para com a Fazenda Pública Municipal, inscritos em dívida ativa, ajuizados ou a ajuizar, notificados de ofício, bem como sobre aqueles cuja regularização tenha sido promovida espontaneamente pelo sujeito passivo no âmbito de ações auxiliares de monitoramento ou acompanhamento fiscal e da outras providências, com parecer de legalidade e constitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores, com relatoria vereador Marcos Soares Machado. Com pedido de urgência. Com a palavra, o relator, vereador Marcos Machado. Presidente, obrigado. Boa tarde, colegas. O projeto de lei, eu primeiro quero dizer que eu aprovo a urgência, aprovo, né? Prova urgência, vou botar em votação, vereador. Sim, pela urgência eu aprovo, sim. O pedido de urgência está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Teve um voto contrário. Pode continuar, vereador. O projeto PE número 30 de 2025, ele autoriza esse parcelamento e concede a redução dos valores de juros e multa de mora incidentes sobre os débitos tributários do município. Importante frisar que o projeto leva em consideração o seguinte: a necessidade de incremento na arrecadação municipal, visando fazer frente aos gastos com as políticas públicas municipais. Destaca a necessidade de urgência, que nós já aprovamos, inclusive, de elevar os níveis arrecadatórios do município ao máximo até dezembro de 2026, porque isso terá um impacto direto e duradouro nos repasses do Imposto sobre Bens e Serviços. Importante frisar também a proporcionar aos munícipes em débito com o erário municipal a oportunidade de regularizar a sua situação a partir desse projeto e também a redução que esse projeto, sendo colocado em prática, vai causar nos processos judiciais de execução fiscal ajuizados pela Procuradoria-Geral do município, eis que quitado o débito, viável o pedido de extinção da ação de cobrança. Ainda, dessa feita, corroborando com a assessoria jurídica da Casa, eu voto pela legalidade e constitucionalidade do projeto. O projeto continua em discussão. Fica à vontade, nobre vereador Nicolas Hilário Martins. Eu queria compreender, eu não estou conseguindo abrir o projeto aqui, qual é o percentual de desconto de juro e multa que vai ser dado? Queria entender um pouco mais sobre o projeto, não sei se o relator ou o líder do governo poderia explicar um pouco mais sobre o projeto, porque já teve situações de refis anteriores em que a gente foi chamado para entender o que era o refis antes de o projeto vir para cá. E eu não sei como é que está organizado esse refis. O vereador Marcos tem o... Está impresso. Se o líder me permitir, eu posso... Fica à vontade.
Derrubaram a placa do Tony. Não, presidente, vereador Nicolas, só para contribuir, eu vou ler para Vossa Excelência. O artigo 1º, em seus incisos, ele é muito claro. 99% nos encargos de juro e multa de mora, incidentes sobre o principal, devidamente acrescido da correção monetária até a data do requerimento, quando pagos à vista. No inciso 2º, 90% nos encargos de juros e multa de mora, incidentes sobre o principal, devidamente acrescido da correção monetária até a data do requerimento, quando pagos até em 5 parcelas. 70% nos encargos de jura e multa de mora, incidentes sobre o principal, devidamente acrescido da correção monetária até a data do requerimento, quando pagos até em 10 parcelas. 50% nos encargos de juros e multa de mora, incidentes sobre o principal, devidamente acrescido da correção monetária até a data do requerimento, quando pagos em até 15 parcelas. 50%. Eu queria pedir, presidente, se depois o líder do governo puder levar para o governo essa situação, para que intensifique, principalmente aos comerciantes da Luiz Lazarim e de arredores, para que a comunicação, para chegar neles. Eu lembro que lá no início do ano a gente já tinha feito esse pedido de um refis para aqueles comerciantes da Luiz Lazarim, que realmente muitos fecharam, e alguns estavam sobrevivendo na ponta do pincel, né, alguns fazendo empréstimos e tudo mais, para que a comunicação seja ainda mais intensificada em relação a esse refis, que eu não tenho dúvida que vai ser aprovado, mas para esses comerciantes, porque não pode ser específico, ok, fazer um refis específico, mas que nesse refis a gente intensifique a comunicação, pelo menos para eles. Continua a discussão. Com a palavra do governo, Antônio Manuel. Eu acho válido o pedido do vereador Nicolas, até porque foi uma bandeira que ele levantou nesta casa em função da situação ocasionada lá na época de toda a construção daquele trajeto da Lazarim. E uma outra coisa que eu conversei com o prefeito nosso, que esse refis, às vezes ele facilita as pessoas, tem N questões, né, de não pagar um IPTU da cidade. Às vezes, a pessoa está passando por uma situação difícil, como os comerciantes, mas tem algumas pessoas que são mal pagador mesmo, que não pagam. E nós não estamos aqui. Então, o que tem que dizer é o seguinte, eu falei para o prefeito, os bons pagadores também têm que ser beneficiados nesse projeto, nesses projetos aí. E até, inclusive, ele sentou comigo, concorda plenamente, até ficou de fazer uma avaliação para o ano que vem ele mudar o sistema, fazer com outros municípios, que o bom pagador, no primeiro pagamento, já tem um desconto já de 5%, 10% e tal, e ele se propôs a analisar e dar uma olhada nisso aí, porque nós estamos facilitando o mau pagador, e o que é bom pagador? O que é que ganha com isso? Nada, entendeu? Aí, claro, daí de repente nós também vamos passar a ser velhaco, né? Esperar essa oportunidade, né? Nós não queremos isso, né? Nós queremos que o dinheiro esteja lá investido. O vereador fez um requerimento, né, no início do ano, mas teve alguma resposta? A resposta que eu recebi foi a resposta da secretária Marluce, dentre algumas situações que ela trouxe, é que não é possível fazer um refis para um local específico, né? Por isso que eu, ao ver esse refis, que é para todos, que a gente possa, no mínimo, a comunicação intensificar para aqueles. Pergunto ali porque aquela região o pessoal também está me sangrando. Continua a discussão. Presidente. Com a palavra, o vereador Juarez Jesus. Só quero justificar os meus votos contrários aos pedidos de urgência. Eu já fiz isso, mas eu quero voltar a fazer, até porque, de repente, as pessoas não entendem. Correto, vereador. Um projeto como esse, votar contrário ao pedido de urgência, um mérito excelente desse aqui, chega a ser esquisito. Mas eu quero continuar sendo coerente com a forma que o Executivo vem pedindo esses pedidos de urgência, que não, eles acabam ferindo, ao meu ponto de vista, o nosso requerimento, o nosso regimento interno. Tranquilo, vereador. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam.
Aprovado. Segue, vereador Marquinhos. PL número 44 de 2025, de autoria vereador Daniel Cipriano, dispõe sobre a prioridade no atendimento em serviços públicos municipais de educação e de saúde a crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional e da outras providências. Parecer de ilegalidade e inconstitucionalidade pela assessoria jurídica da Câmara de Vereadores. Relator, vereador Daniel Formentin Bonifácio. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin Bonifácio. Eu fiz um voto em separado e vou ler. Ele tem apenas 2 laudas. Senhor presidente e nobres vereadores dessa colenda Comissão de Constituição e Justiça, passo a adotar parecer diverso da assessoria jurídica da Casa. Com o mais profundo respeito ao douto parecer, todavia, como mero instrumento opinativo e de suma importância para nortear os trabalhos dos vereadores, mas não sendo vinculante, entendo que o projeto de lei não é em todo inconstitucional. Nesse sentido, sugiro a modificação em parte do projeto, contudo, explico as razões abaixo. Eu reconheço que o artigo 3º do presente projeto de lei incorre em vício de iniciativa, configurando, portanto, inconstitucionalidade formal. Entretanto, cumpre destacar que essa colenda comissão, ao deliberar sobre o projeto de lei 2025, de autoria do ilustre vereador Obadias Benoni, em situação fática e jurídica análoga, deliberou pelo afastamento de parecer de minha relatoria, que igualmente apontava vício formal de inconstitucionalidade. Dessa forma, em deferência ao princípio da colegialidade e a busca pela coerência interna das decisões dessa comissão, entendo ser possível, com fundamento no precedente mencionado e em casos similares, afastar o parecer jurídico da assessoria jurídica legislativa. Todavia, em diálogo com o autor da proposição, vereador Daniel Cipriano, opto por sugerir a apresentação de emenda supressiva ao dispositivo em questão, de modo a sanar o vício apontado. No que tange à previsão de prioridade no atendimento, manifesto inicialmente certa preocupação quanto eventual colisão com o princípio da isonomia, haja vista precedência de controle concentrado e difuso de constitucionalidade que reconhece como inconstitucionais normas que previam atendimentos preferenciais a crianças e adolescentes com determinadas síndromes ou condições específicas, por entenderem que a criação de novas categorias de prioridade demanda criteriosa justificativa e competência adequada. Contudo, afasto tal objeção, nesse caso específico, considerando que as crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional se encontram em contexto de excepcional vulnerabilidade decorrente de violações diretas já perpetradas. A urgente inerente ao acolhimento justifica o tratamento prioritário, não se tratando de um privilégio, mas de uma medida de proteção integral, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. Diante do exposto, manifesto-me pela constitucionalidade e legalidade da matéria, com a devida supressão do artigo 3º, recomendando seu regular prosseguimento às demais comissões competentes. Eu voto nesse sentido, senhor presidente, de declarar o projeto constitucional ilegal, mas me manifesto no sentido de como foi feito há um tempo atrás, naquele projeto de autoria do eminente vereador Arcos Machado.
essa CCJ a gente fazer a supressão, senhor presidente, do artigo 3º. Entendo que ele padece de vício de iniciativa. Conversei já com o vereador Daniel e ele concorda. Mas, contudo, se os meus pares entenderem também, a gente já há um precedente a semana retrasada do projeto 2025, de autoria do Obadias Benoni. Pois é, não fizeram. Continua, vereador. Então, senhor presidente, eu voto nesse sentido da constitucionalidade e legalidade do projeto e sugiro a supressão do artigo 3º por uma emenda que a CCJ, como a gente fez no PL do vereador Marcos. A relatoria do vereador Daniel está em discussão. Hoje a gente passa o projeto, se caso os vereadores, né, a emenda supressiva, porque a CCJ pode fazer a emenda supressiva pelo regimento. A gente já fez isso no projeto do vereador Marcos Machado. Presidente, posso discutir? Fique à vontade. Presidente, não vejo problema em aprovar o parecer de legalidade e constitucionalidade com a ressalva ao artigo 3º, até porque a gente tem precedentes em relação a isso, mas não me sinto confortável enquanto membro da CCJ, assinar uma emenda supressiva do projeto. Acho que o vereador, ou o autor, ou o próprio relator, se tem interesse em apresentar a emenda supressiva, pode apresentar. Não precisa ser uma emenda de comissão. Pode ser uma emenda individual do relator ou do autor. Correto. Continua em discussão. Então, a gente aprova pela constitucionalidade e legalidade e o proponente da matéria, ele se compromete a fazer a emenda supressiva? Exatamente. A relatoria do vereador Daniel está em votação. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Já foi. Isso aí, vereador, isso aí tem que, quando se entra no campo para jogar a bola, já tem que ir com a roupa do time certinho, não dá para... Não, senhor presidente, é que a questão é o seguinte, as comissões, elas podem propor emendas, é o que diz o regimento. O meu voto foi no sentido de a própria comissão, ela apresentar a emenda supressiva. Esse foi o meu voto. Entendeu? Assim como a gente fez há uns meses atrás no projeto do eminente vereador Marcos. Entendo, nobre vereador. Sem mais nada a tratar, encerramos a reunião. Convoco os vereadores e as vereadoras para a próxima sessão, dia 16 de junho, no horário regimental. Uma boa semana a todos, que Deus nos abençoe.